Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é o Dezembro Vermelho. A campanha nova foi criada nesse ano com o objetivo de reforçar a prevenção, a assistência, a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com o vírus HIV. O Rio de Janeiro apresentou uma redução de 23% no número de pessoas com a doença. Mesmo assim, essas estatísticas chamam a atenção das autoridades. O registro de óbitos ainda é grande, cerca de 8,7 a cada 100 mil habitantes. Porém, de acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, a taxa de detecção da AIDS manteve-se estável, com uma média de 20 casos a cada 100 mil habitantes. Por isso, o principal é se prevenir. E a melhor forma de prevenção ainda é usando a camisinha. O preservativo masculino e feminino pode ser retirado gratuitamente em toda a rede pública de saúde. O número de novos casos de AIDS estabilizou nos últimos anos. E no Rio de Janeiro, houve uma redução. Quais são os desafios no combate à doença? Para falar sobre o tema, nós vamos conversar com o Dr. Fernando Ferri, que é o diretor do Hospital Universitário Gafreguini. Muito obrigado pela sua presença, doutor. A gente sabe que no Rio de Janeiro houve uma ligeira queda, né? A que o senhor atribui isso? O programa de AIDS, né, o Programa Nacional de AIDS do Brasil, é um dos mais avançados do mundo. Então, houve uma estratégia que é chamada de testar e tratar. Porque antigamente a gente descobria o HIV, fazia um exame, e às vezes o indivíduo tinha que esperar um certo tempo até fazer o uso do antirretroviral. Então hoje não, hoje assim que ele descobre, independente do estado dele, a gente começa já o antirretroviral. Quando você faz o antirretroviral, você diminui a dispersão do vírus dentro da sociedade, porque você diminui a quantidade de vírus no sêmen e na secreção vaginal. Então logo a pessoa passa a transmitir menos. O efeito disso é que ao longo dos anos, vai realmente haver uma estabilização e uma diminuição. Ou seja, essa queda não quer dizer que a prevenção aumentou. É uma outra leitura? É uma outra leitura. Porque hoje, com a liberação sexual e do jeito que as coisas estão andando, na verdade, muita gente, em especial a população mais pobre, os idosos e aquela população que tem entre 13 e 24 anos, e principalmente homossexuais masculinos, não tem se protegido de uma forma adequada. Por que os jovens e os idosos? Os jovens não viram o auge da epidemia. Os idosos não conseguiram se adaptar ao uso do preservativo? Ao uso do preservativo. E o que acontece com o idoso é que vai chegando a idade, ele também tem hoje disponível um arsenal, né? Não só as drogas para disfunção erétil, as próteses penianas, as injeções de prostaglandina, quer dizer, tem uma série de coisas que fazem com que aumente a atividade sexual. E o idoso, ele, além de não ter a cultura do preservativo, na época, lá da década de 70, 80, ele tomava uma injeçãozinha de penicilina e pronto, praticamente a maior parte das doenças eram resolvidas. Doutor, especificamente, o jovem, ele acredita que o avanço, o desenvolvimento das drogas acaba dando uma certa tranquilidade em relação à doença, é isso? Sim, porque ele desconhece a gravidade, desconhece os efeitos colaterais desse remédio a longo prazo. Hoje você tem a pílula única. Então, para tratar o HIV, hoje você toma um comprimido à noite. Então, isso faz com que ele pense que é uma doença controlada e crônica. Ele passa a não ter mais medo da doença, porque ele não vislumbra mais a morte. Porque a AIDS hoje é uma doença que tem matado a pessoa que não toma o seu remédio, a pessoa ainda que é alcoólatra, usuário de drogas pesado, aquela pessoa que socialmente não tem o apoio de família. Então essas pessoas é que estão sendo atingidas pela morte. E essas pessoas essa morte ela é muito diluída. No Rio de Janeiro, o coeficiente de morte ainda é bem elevado, né? 8 para 100 mil habitantes? Sim, ainda é elevado. É elevado porque no sistema de saúde, em especial as emergências, você não encontra mais, como se encontrava antigamente, uma grande quantidade de médicos capazes de diagnosticar e dar o tratamento adequado ao paciente com HIV. Então, o diagnóstico ele tem sido tardio.
E a AIDS ainda é uma doença grave e letal se você não agir de uma forma precoce. Faltam o quê? Exames na emergência e médicos capacitados para poder ter uma outra leitura de exames complementares? Mais médicos capacitados. O que Porque os médicos mais jovens, os médicos mais jovens não viveram o problema da AIDS. Eles, nas enfermarias, nos hospitais e escolas, eles não tiveram o que o médico formado ali na década de 80 e 90, como por exemplo é o meu caso, a gente via muita mortalidade. Era uma coisa assombrosa e aquilo ali assustava todo mundo. E a gente passava então a dar uma atenção grande a estudar aquilo. Hoje em dia, né, passados esses 30 anos, 34 anos, desde o primeiro atendimento aqui no Rio, você não vê os médicos muito interessados em estudar e diagnosticar, até porque a coisa está muito diluída, né? Agora, 3 décadas da data de combate à AIDS, a gente pode comemorar onde retrocedemos? Nós podemos comemorar porque as drogas hoje estão muito eficazes, as drogas têm muito pouco efeito colateral e a sobrevida dos pacientes é extremamente longa, desde que ele siga as recomendações do médico que está acompanhando. Como um retrocesso, a única coisa que eu acabei de falar, os médicos realmente, eles novos, os médicos da nova geração. O nosso sistema de saúde ainda está muito precário em relação a esse diagnóstico? Principalmente pelos problemas que a gente tem visto hoje, em especial o financiamento da saúde, tanto na esfera municipal quanto estadual, em que a gente está passando por um problema sério aqui no Rio de Janeiro. Quais são as conquistas? A gente conseguiu evitar a transmissão vertical, mãe e filho, reduzir esse índice, sim, melhorou a distribuição dos remédios, é isso? Sim. O remédio hoje não falta, ele é amplamente distribuído e é gratuito para o cidadão. E agora testou, tratou. Então, descobriu que tem HIV, trata. A rede de exame de CD4 e CD8 carga viral ainda é uma rede também muito bem estabelecida e que permite ao médico ter na sua mão exames que são essenciais para acompanhar o HIV. A outra questão que são campanhas, né? A gente tem visto, sim, tem aumentado um pouquinho campanhas, você vê novelas, né? Você vê seriados, muitas coisas envolvendo a temática do HIV. Esses são avanços. Por que é tão importante o exame preventivo? É preventivo porque quanto mais cedo você ter o diagnóstico e receber o tratamento, maior vai ser a sua sobrevida. Porque o vírus, ele antigamente era assim, você diagnosticou hoje, aí tem um soldado no sangue, que a gente chama de linfócito. O linfócito é uma célula, ela é extremamente pequena, mas a cada 20 gotas de sangue, a gente tem 2.000 células, ou 2.000 soldados. O que o HIV faz? Ele destrói esses soldados. Então, à medida que vai passando o tempo, o número desses soldados vai diminuindo, de 2.000 para 200. 200 é um número crítico. Abaixo de 200, a chance de ter doença é muito alta. Então, alguns pacientes demoram até 20 anos de cair para 2.000 para 200. Alguns, a média aqui no Brasil é em torno de 5 a 8 anos. Mas tem alguns que demoram 20. E nesse período, o vírus está presente e causa processos inflamatórios crônicos dentro do paciente. Então, quando você trata precocemente, você evita esses processos inflamatórios crônicos, você dá uma melhor qualidade de vida, você evita as infecções oportunistas e você diminui a transmissão do HIV para outras pessoas. Doutora, a cura da AIDS sempre foi a notícia mais esperada da medicina, né? Uma das mais. A gente pode ter esperança em relação, lógico, sempre esperança, mas pode ter expectativa boa para os próximos anos ou até a próxima década? Muita expectativa. Veja só, a tuberculose ela foi encontrada em múmias egípcias de 3.000 anos atrás. A AIDS ela surge como uma pandemia em 1981. Já em 1987 já tinha um remédio, o primeiro remédio, que foi a azidovudina, o AZT. E hoje tem um arsenal fantástico de drogas. A AIDS hoje a gente pode considerar como uma doença crônica, controlável, tratável, onde os doentes ficam bem. Já tem vários artigos na literatura, desde 2012, em que se fala muito sobre a cura e sobre as estratégias de cura da AIDS. Já tem um paciente curado da AIDS, é um paciente, era um garçom, um americano que trabalhava na Alemanha, fez uma leucemia, teve que fazer um transplante de medula e encontraram um doador compatível com uma mutação que faz o indivíduo ficar resistente ao HIV. Então ele recebeu essa medula óssea e ficou resistente. Ficou curado, literalmente curado. Isso foi em 2007 e até hoje não encontraram mais o vírus nele. Mas só que tentaram repetir esse mesmo processo em outros pacientes e não deu certo.
Mas a perspectiva, com o avanço principalmente da genética e da manipulação do DNA, a gente vai conseguir sim chegar. Basta que os pacientes tomem os seus remédios, sigam as recomendações dos seus médicos, se protejam, usem camisinha, que a gente vai ainda ter em breve a cura. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua entrevista. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.